Nós vamos definir agora a força de Lorentz. E, sendo de maneira bem direta, podemos dizer que essa força de Lorentz ela é definida quando temos uma partícula carregada sofrendo a ação simultaneamente das forças elétrica Fe e da força magnética. Então, pode dizer que essa força de Lorentz é a soma vetorial dessas duas forças que a gente já estudou. Então, escrevendo em termos da carga, né, colocando e em termos dos campos, né, eu posso escrever o seguinte, ó. Esta força de Lorentz, que eu vou chamar simplesmente de F, vai ser a força elétrica, que não é nada mais do que a carga elétrica vezes o campo elétrico, mais a força magnética, que é o valor da carga elétrica vezes sua velocidade, produto vetorial com o campo magnético B. Então, para deixar de forma aqui mais elegante, eu posso colocar essa carga em evidência, né? E o que eu obtenho é Q que multiplica E mais V vetor B. É conveniente a gente apresentar qual que seria o trabalho realizado pela força de Lorentz. Então, posso colocar aqui, ó, o trabalho realizado. Então vamos supor que esta força de Lorentz F realize um deslocamento infinitesimal de uma partícula de carga Q. Tá? Então eu tenho aqui indicado por essa figura essa situação. Se esse deslocamento é infinitesimal, o que nós vamos testemunhar é a realização de um trabalho, tá, diferencial, né, infinitesimal também, dado da seguinte forma: dw, que é o trabalho infinitesimal realizado, é simplesmente o produto escalar entre f e o deslocamento dl. Substituindo esta força aqui, o que nós teremos é Q, que multiplica E mais V, produto vetorial com B. Escalar dl. Ora, se esse deslocamento infinitesimal demora um tempo infinitesimal para acontecer, e essa partícula tem uma velocidade v, é claro que eu posso escrever este dl como produto da velocidade pelo tempo, v dt. Assim, substituindo aqui e fazendo a distribuição, teremos Q, que multiplica E escalar v dt mais v produto vetorial com B escalar v
dt. Ora, podemos fazer agora uma análise bem rápida aqui, geométrica em relação a esse produto escalar aqui. Olha, se você prestar atenção, você nota que este produto vetorial vai gerar um resultado que é perpendicular ao vetor velocidade, né? Porque ele é perpendicular ao plano formado por esses dois vetores. Olha, se eu fizer este vetor perpendicular escalar com v aqui, claramente, o que eu vou obter neste produto tá? Então, se eu pegar esse vetor perpendicular a v escalar com v, isso aqui dá zero. Portanto, eu vou ter aqui que o meu trabalho infinitesimal vai ser simplesmente que tem um vetor E, que eu esqueci, né? E escalar v dt. O que esse resultado nos mostra? Ele nos mostra simplesmente que a força magnética não realiza trabalho. Concluímos que a força magnética não realiza trabalho. Claramente, com isso, ela não vai transferir potência para essa carga, tá? Então, se eu for calcular a potência aí da força de Lorentz, tá? Então, eu terei que potência, pela definição, e ó, P é a taxa de variação do trabalho, né, da aplicação de trabalho, em relação ao tempo. Aplicando na nossa expressão logo acima, então eu vejo que P é que escalar V dt dt. Tá? Então vejo que a potência da força de Lorentz, né, Q vezes Z é a força elétrica, escalar aqui a velocidade. Para encerrar esse vídeo, eu vou apresentar aqui algumas aplicações, nas quais teremos uma partícula carregada sob a ação da força de Lorentz, ou seja, sob a ação das forças elétrica e magnética. A primeira delas é o chamado filtro de velocidades. O nome já é bem sugestivo. É um arranjo experimental no qual eu vou ajustar os valores aí do campo elétrico e do campo magnético de modo que somente partículas com uma determinada velocidade desejada passem aqui por esse orifício. Então vamos ver como é que funciona. Então suponhamos que eu tenha nessa região aqui um campo elétrico dirigido aqui para cima. E aí eu tenha um campo magnético saindo da folha. Ó. Então essas bolinhas aqui nos dizem que o campo magnético está saindo da folha, da tela. Então,
é jogada nessa região uma partícula com uma certa velocidade v. Tá? Várias partículas. E eu quero que a velocidade dessa partícula seja tal que a permita passar por esse orifício aqui. Então, obviamente, que ela teria que viajar aqui em linha reta. Mas para que isso aconteça, claramente, a soma dessas forças elétrica e magnética terão que se anular aqui na vertical. Então, você pode analisar aí o movimento dessa partícula só sob a ação da força elétrica. Se esta carga for positiva, por exemplo, sob a ação da força elétrica, ela vai ficar dirigida o quê? Para cima. Ela teria uma velocidade que iria jogar ela para cima, uma vez que F é Q vezes o campo elétrico. Se a carga é positiva, então F é paralela ao campo. Para contrabalancear isso, eu teria que ter uma força magnética. É claro que, usando a regra da mão direita, eu vejo que para que essa força magnética seja dirigida para baixo, para poder anular com essa força elétrica, este campo magnético vai ter que estar saindo aqui da folha. Ó. Então, se eu pegar aqui, ó, coloco seu polegar, seu dedo indicador sobre V e puxe para fora da tela. Ou seja, na direção para onde o campo magnético está saindo. Se você fizer, você vai ver que seu polegar vai apontar para baixo, indicando que a força magnética tem que ser vertical para baixo. E aí, é claro, para que elas se anulem, o módulo delas devem ser iguais. Então, vai ficar aqui, ó, que a força magnética deve ser igual à força elétrica. A força magnética vai ser, então, Q VB vezes o seno. Bem, se a partícula com velocidade v está nesse plano e o B está saindo da folha, é claro que o ângulo entre eles é 90 graus. Então, o seno de 90 vai dar 1. Então, isso aqui vai ficar igual a carga vezes o campo. Eu vejo aqui que essas cargas dessa equação aqui se cancelam. E vejo que a velocidade para a qual eu terei sucesso aqui, na passagem, vai ser a razão entre o campo elétrico e o valor do campo magnético. Então, somente partículas com este valor de velocidade é que conseguirão passar por esse orifício. Por isso eu chamo de um filtro de velocidades. Só passam as velocidades que correspondem a este valor. Como segundo ponto aqui das nossas aplicações, tem um espectrômetro de massa. Nesse espectrômetro de massa, vai ser um dispositivo no qual eu vou conseguir caracterizar um material, determinando a massa desse objeto. Para isso, eu vou colocar aqui, numa certa região, um campo magnético, que está aí saindo da tela. Aqui eu vou ter esse CI, que vai ser como se fosse um forninho, onde eu vou produzir as minhas partículas. E acoplado a esse forninho gerador de partículas, eu terei aqui o meu filtro de velocidades. Olha só. Com isso, olha o que eu consigo fazer. A gente viu que o filtro de velocidades só irão sair partículas que estiverem com aquela velocidade que eu quero, E essa velocidade é controlada, como a gente viu na página passada. Ó. Só sairão desse filtro partículas cuja velocidade tiver a razão aqui de E sobre B. Então, essas partículas se adentram aqui neste campo magnético. E é claro, com esse filtro eu garanto que elas possam passar para essa região de maneira perpendicular ao campo. Ou seja, elas vão sair aqui no plano da folha e este campo magnético, por exemplo, está saindo da folha. E você sabe, quando uma partícula carregada entra aqui nesta região onde tem este campo magnético de maneira perpendicular, esta partícula irá realizar um movimento circular, certo? Cujo raio de curvatura
desta trajetória, né, eu simplesmente posso calcular como sendo R é igual a mv sobre QB. Bem, a partir desses dados que nós já conhecemos, o que eu posso fazer? Olha, com esse detetor que eu tenho aqui, ó, você pode ver que, dependendo, tá, da massa dessa partícula, você pode ver que o raio dessa trajetória é diretamente proporcional à massa da partícula. Então, você pode ver aqui que, para diferentes massas, eu terei diferentes trajetórias. Então, uma partícula C cai nesse ponto C, uma partícula B cai nesse ponto B, uma partícula A cai nesse ponto A. Então, com esse sensor aqui, eu consigo captar qual que é o raio de curvatura deste movimento dessa partícula. Então, eu conhecendo o raio, a velocidade da partícula, o campo magnético aplicado e a carga dela, eu consigo calcular a massa. Então, a massa dessa partícula vai ficar determinada da seguinte forma, né? A massa vai ser a razão QB vezes R sobre a sua velocidade. E assim eu posso caracterizar essa partícula através aí da sua massa. A gente pode citar aqui uma aplicação interessante que me vem à cabeça, é para a determinação dos isótopos de um determinado elemento químico. Então, você sabe que um isótopo é caracterizado por ter, apesar de ter o mesmo número atômico, ele vai ter um número de massa diferente. Então, por exemplo, se eu quero identificar qual vai ser o isótopo daquele determinado elemento químico, se eu conseguir determinar a massa dele, eu saberei se ele é um isótopo A, se ele é um isótopo B ou se é um isótopo C. Uma aplicação importante aqui deste espectrômetro de massa, a gente pode fazer lá na química. Por exemplo, para poder determinar com qual isótopo de um determinado elemento químico eu estou trabalhando. A gente sabe que os isótopos vão possuir a mesma carga, mas possuem números de massa diferentes. Então, é claro, se eu jogar aqui um determinado isótopo de um determinado elemento, então se ele for um isótopo C, ele terá uma massa C, né? Se ele tiver uma massa B, ele vai fazer essa trajetória e eu vou conseguir calcular a massa B dele a partir do raio. E a mesma coisa aqui, um outro isótopo A, eu vou conseguir diferenciá-los a partir justamente da diferença de trajetória que eles vão fazer aqui, dos raios das suas trajetórias. E enfim, aqui vou falar sobre essa aplicação muito legal que é o ciclotron. O ciclotron basicamente é o que vocês já devem ter ouvido falar, é um tal de acelerador de partículas. Sim, aqui nós temos uma formação, um esquema básico dele. Nós temos essas duas estruturas aqui, que são chamadas de os Ds, justamente pela sua forma, né? Parece um D. Então nós temos aqui os dois Ds, que estão ligados aqui sob uma diferença de potencial, tá? Uma fonte que gera, então, uma tensão alternada. Tá? Por que uma tensão alternada? Porque fazendo isso, você vai conseguir inverter o sentido do campo elétrico entre essas placas. Então, entre essas placas, possuímos aí o campo elétrico. Agora, somente aqui nessas partes onde estão esses Ds, eu tenho um campo magnético, tá? Que está, neste caso aqui, no nosso esquema, entrando na folha. Aqui, o B entrando. Então, como é que funciona esse dispositivo? Então, suponhamos que eu jogue uma carga elétrica, tá? Não importa o sinal, tá? Se ela é positiva ou negativa, aqui nessa região desse gap, né? Então, ela vai ser acelerada por este campo elétrico, que vai gerar uma força elétrica sobre ela, que vai ser para cima ou para baixo, dependendo do sinal dessa carga. Tá? E aí, né, e é claro, dependendo também da orientação
né, dessa DDP que eu controlo aqui, que é alternada. E aí suponhamos que ela é empurrada para cima. Tá? Eu empurro ela para cima. Quando ela chega nessa região que só tem campo magnético, né, o que acontece quando a partícula entra perpendicularmente num campo magnético? Ela vai fazer um movimento circular. Ó. Fez um movimento circular, agora ela vai ser jogada para cá. Agora, quando ela foi jogada nessa região aqui, para que ela possa ser acelerada por outro lado, essa tensão alternada muda o sentido do campo elétrico. Tá? Então, se ele estava para baixo antes, agora ele vai estar para cima. E aí a partícula agora entra aqui, sofre agora a ação do campo magnético, que novamente faz ela um movimento circular. Aí ela sai dessa região, desse D aqui de baixo, entra novamente nessa região aqui, ó, do gap. Novamente, a tensão alternada muda os polos, muda a polaridade, muda o sentido do campo e acelera para cima de novo. Tá? Então, basicamente é isso. Essa tensão alternada vai mudando o sentido do campo elétrico, né? O que muda aí o sentido da força. E esta força magnética aqui nos Ds já é invertida justamente pelo sentido de movimento da própria carga que entra aqui. Tá? E assim nós temos a aceleração aí dessa partícula até que ela sai aqui, ó, por um ponto aqui de escape, fazendo então com que a partícula saia com uma velocidade bem maior do que ela entrou aqui. Bem, então eu expliquei bem rapidamente essas aplicações. Tá? Espero que vocês tenham apreciado. Né? O vídeo com certeza deve ter ficado gigantesco, como sempre, padrão Thiago mesmo. Espero que vocês vejam com cuidado, né? Anotem tudo. Né? Se quiserem, acelerem o vídeo para passar mais rápido, tá? Mas não deixem de assistir tudo. Tá? Usar os comentários para dar dicas, sugestões, tirar dúvidas. Tá? Compartilhem com outras pessoas que estão precisando de estudar aí o curso de eletromagnetismo. Fico muito feliz pela presença e pela audiência de vocês. Até a próxima.